Eu queria que você pudesse ler comigo lá em Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler a partir do versículo 11, um versículo conhecido, mas que com certeza ele deve fazer parte da nossa vida e nós podemos sim aprendê-lo e vivê-lo. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz assim, você que tem Bíblia pode acompanhar comigo, você que não tem, você pode ler no telão conosco. A palavra do Senhor diz assim, depois nós vamos orar. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de que, igreja? Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Ele fala assim, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei para o exílio. Queria que você fechasse os teus olhos, inclinasse a sua cabeça, e que o Senhor possa, nesse momento, estar falando no teu coração, que o Senhor tem uma palavra para ti nessa noite, tenho certeza disso. Pai amado, nós não chegamos aqui por uma coincidência, nós não chegamos aqui porque nós não tínhamos outras coisas para estar fazendo. Nós cremos que foi a poderosa mão de Deus que nos trouxe a esse lugar, para que nós pudéssemos, como igreja, como congregação, ouvir a voz de Deus. Por isso nós te pedimos um coração, Senhor, rendido, um coração quebrantado, um coração que se dobra, um coração que quer de fato conhecer a Deus e ouvir a Tua palavra. Por isso eu te peço, meu Deus, fala com o Teu povo. Senhor, que os Teus filhinhos possam ouvir a Tua voz nessa noite. E que todos aqui presentes, aqueles que nos assistem pela internet, possam receber da palavra de Deus. Essa é a nossa oração. E nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar, só para que você possa entender o que estava acontecendo. Um povo tinha sido tirado de Jerusalém, agora esse povo estava vivendo na Babilônia, e o que estava acontecendo ali, que eles já tinham vontade de voltar à sua nação. Você que é brasileiro, que ama a sua pátria, que talvez já está aqui há algum tempo, né? Alguns já estão aqui há 30, conheço alguns aqui que já estão aqui há 20, 10, talvez você está aqui há 2 meses, talvez você está aqui há 2 semanas, mas se tem uma coisa que nós temos como nação brasileira, é que nós amamos a nossa pátria, e nós temos esse sentimento de querer, talvez um dia, voltar à nossa pátria, alguns mais, outros menos, mas o que estava acontecendo aqui era justamente isso, eles queriam voltar, mas foi o próprio Deus que tinha tirado esse povo da sua terra. Eles tinham feito o que era mal diante do Senhor, e o Senhor, permitiu que aquele rei e todo o seu exército fosse a Jerusalém e tirasse aquele povo de Jerusalém, e agora esse povo estava ali, e eles começaram a, de uma forma muito intensa, querer voltar, e começaram a ouvir os profetas que se levantavam. Não sei se você sabe disso, mas quando você quer uma coisa, as pessoas começam a buscar em todos os lados para ver se houve uma palavra. Você não precisa levantar a mão, mas eu sei que isso acontece muito. E assim estava esse povo, querendo ouvir uma palavra, porque eles queriam voltar à sua terra. E aí veio a palavra do Senhor. O próprio Deus enviou uma carta. Não sei se você já teve a oportunidade, de receber algo dessa magnitude, mas da parte do Senhor veio uma carta pelo profeta, escrito pelo profeta Jeremias, e o autor dessa carta, o conteúdo dessa carta vinha da parte do Senhor. E o destinatário dessa carta era o povo que tinha sido tirado de Jerusalém, estava agora na Babilônia, as autoridades, os sacerdotes, os profetas e todo o povo. Mas o foco daquele povo, verdadeiramente, era voltar. Eles queriam de qualquer forma voltar. E o Senhor veio com uma palavra bem certeira para aquele povo. Eu não queria que você levantasse a mão, mas eu queria que você pensasse comigo, quem quer voltar?
Quem que chora, quem que pensa, quem que, né, eu quero voltar para a minha terra, eu quero, né, fazer com que as coisas acontecessem na minha vida, e na minha terra é melhor, no meu tempo era assim, aquela linguagem né, muitas vezes do passado que quer que aconteça. E esse povo estava dessa forma, quando vem a palavra de Deus, através dessa carta que o profeta Jeremias escreveu e enviou para os sacerdotes, os profetas, o povo em geral ali que estava na Babilônia, e o Senhor fala o seguinte: ficai aí, habitai, está lá no versículo 5, se quiser colocar na tela, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do fruto, tomai para vocês esposa, gerai filhos e filhas. No 6, mais embaixo, na parte B, ele fala assim, ó, multiplicai-vos aí e não diminuais, ou seja, cresçam, expandam, façam o que tem que ser feito. No 7 ele diz assim, ó, procurai a paz, para onde eu vos desterrei, vos enviei, orai pela cidade, porque se a cidade tiver paz, vocês vão ter paz. Veio o Senhor e fala assim, ó, não é o tempo, não é o tempo. Na verdade, vocês vão ficar aí mais 70 anos. Mais 70 anos. O que estava acontecendo com aquele povo, que eles queriam fazer o que bem parecia aos seus próprios olhos. Eles não estavam nem discernindo por que eles tinham sido tirados da sua terra e eles estavam em outra terra, em outra nação. Eles queriam voltar para a sua terra. E vem o Senhor e traz essa palavra através dessa carta. Conclusão que nós chegamos é que eu e você, nós devemos buscar a Deus, independente do lugar que nós estamos. Aquele povo, eles deveriam buscar a Deus, e não somente querer usar Deus para que pudesse ser feito aquilo que estava no coração deles, que era voltar para Jerusalém. O Senhor fala assim, eu que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Os pensamentos são de paz e não de mal, para dar para vocês o fim que vocês desejam. Mas o que você tem que fazer, você tem que começar a me buscar. E vocês vão me achar quando buscares de todo o vosso coração, diz o Senhor. Eu serei achado. Então aqui Deus vem e corrige o seu povo. Um povo que queria porque queria voltar à sua nação. Mas não estava nem um pouco preocupado. Por que eles estavam ali naquela nação estrangeira? Por que eles foram tirados da terra natal? E hoje eles eram exilados na Babilônia. A conclusão verdadeiramente é que nós não podemos querer buscar a Deus somente para satisfazer aquilo que nós pensamos. É um fator determinante na nossa vida buscar a Deus. E nós não podemos abrir mão disso. Agora uma pergunta que eu tenho para cada um de vocês, para mim, será que verdadeiramente nós buscamos a Deus? Será que nós nos inclinamos a buscar a vontade do Senhor? Né? Não sei se você já ouviu essa expressão, com certeza, né? Eu não tenho tempo. Às vezes a gente conversa com pessoas e as pessoas dizem isso, eu não tenho tempo. Eu até quero, até entendo que eu preciso. Eu até já estou convencido que eu preciso buscar mais de Deus. Eu preciso, né, ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor, mas eu não tenho tempo. E é verdade, gente, que a gente tem que ser sincero. Não tem nada a ver, absolutamente nada, zero a ver com o nosso tempo. Mas tem tudo a ver com as nossas prioridades. Seria muito mais sincero, seria muito mais nobre da nossa parte dizer, hoje, verdadeiramente não é a prioridade da minha vida. Mas para nós chegarmos a esse nível de sinceridade é muito difícil. E às vezes nós enganamos a nós mesmos e dizemos que nós não temos tempo. A mesma 24 horas que eu tenho, você tem, a mesma 24 horas que essa pessoa está do lado direito que você tem o mesmo número de dias, horas, não muda absolutamente nada. O que muda sim são as nossas prioridades. A verdade é que nós priorizamos as causas individuais e nós, de uma certa forma, nós
colocamos de forma secundária as nossas causas coletivas. E aí o que acontece é que nós terceirizamos a busca de Deus. Como que nós fazemos isso? Não sei se você já ouviu essa expressão, ora lá por nós. Ora, quando você falar, ora lá. Ou a gente se sente, às vezes, triste, talvez com a igreja, porque a igreja não está avivada o suficiente para que eu, de fato, consiga desenvolver o meu relacionamento com Deus. Então, de uma certa forma, nós terceirizamos o relacionamento com Deus. E não é bom que seja assim. Quando você vê aqueles filmes antigos, né? Até filmes atuais também, né? Você vê aquelas cenas que você tem o artista principal sentado numa mesa, talvez, tentando conquistar a parceira ali, a mulher bonita e tudo, e aí vem um garçom para servir uma água. Quando você vê aqueles dois que estão sentados ali, eles são os protagonistas da cena. É aquele que são os principais. São aqueles que, de fato, fazem que a coisa aconteça. Aquele garçom que veio servir a água ali, ele nada mais do que um coadjuvante. Alguém que apareceu na tela que poderia ser qualquer um, não falou nada, somente talvez ofereceu uma água. Mas a gente não sabe o nome, a gente não sabe de onde saiu. Ele é um coadjuvante. Então, o que acontece, gente? Nós precisamos... Só afastar aqui um pouquinho, está dando uma interferência. Nós precisamos entender que Deus, Ele nunca pode ser coadjuvante na nossa vida. Ele é o protagonista, Ele é aquele que faz, né, toda a nossa vida andar por um caminho de vida. Quando nós pegamos Deus e começamos a colocar Ele numa situação que Ele é secundário na nossa vida, nós começamos errado aí. Então, a gente precisa entender que se tem uma coisa que nós precisamos fazer nesses dias, que está acontecendo tantas coisas aí fora, o mundo, de fato, ele passa por momentos difíceis. Se tem uma coisa que nós temos que ter a consciência é que nós precisamos de buscar a Deus. E se não buscamos, qual a razão? Se nós não buscamos a Deus como nós deveríamos, por que não buscamos? E aí eu queria que nós pudéssemos ler juntos o que está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Está aí? A palavra do Senhor diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente. Quem está afirmando? Não escutei. Quem está afirmando? Expressamente que nos últimos tempos, alguns, eles vão se apostatar, eles vão abandonar a fé. Mas por que eles vão fazer isso? O texto nos diz, porque vão obedecer em espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Veja que sério isso, gente. Muita gente vai abandonar a fé, alguns vão abandonar a fé porque vão dar ouvidos, né, a espíritos enganadores e a ensinos, doutrinas, instruções de demônios. Ensinamentos, se eles não de fato forem ensinamentos bons, eles são desastrosos na nossa vida. E quando nós começamos a pensar de determinada forma, e nós começamos a absorver esse conteúdo, e começamos a viver dessa forma, nós erramos e erramos feio. Então, chamamos isso de ensinos, né? Ensinos enganadores, doutrinas de demônios e espíritos enganadores. O que é isso? Existe, né, pendências, muitas vezes, na nossa vida, e a gente vai permitindo que esses espíritos enganadores, entidades, comecem a nos orientar. Nós fomos chamados para sermos orientados pela pessoa do Espírito Santo. E nós não podemos permitir que, né, o maligno venha nos direcionar os passos.
Então, Paulo vem instruir o seu filho na fé, Timóteo, justamente com isso. Nos últimos dias, os dias que nós estamos vivendo. Quando começou os últimos dias? Depois, da vinda do Senhor Jesus Cristo, aí a Bíblia fala que daí para frente são os últimos dias. E as pessoas iam se inclinar a ouvir esse tipo de coisa. Sabe qual a conclusão que eu vejo, gente? Aqui, nós, mais do que nunca, precisamos buscar a Deus. É só você abrir a sua internet, você vê o que está acontecendo no nosso mundo, no nosso país, nas nações. Você vai ter consciência, mais do que nunca, que é tempo de buscar a Deus. Tem um autor, ele já morreu, mas um tremendo homem de Deus, nasceu nesse estado de Pensilvânia, o nome dele é A.W. Tozer, e ele escreveu um livro que se chama Pursuit of God, a busca de Deus. E ele fala sobre uma graça preveniente. Deus sempre é o iniciador de todo relacionamento. Deus começa de uma certa forma na sua vida e na minha vida, nos atraindo para que nós possamos ter um relacionamento com Deus. Deus testifica do seu poder, da sua glória, através da natureza, através da palavra de Deus, através da nossa vida. O Senhor, Ele nos dá a condição de entender que nós precisamos buscar a Deus. E sempre, sempre, sempre começa com Deus. Só que uma vez que nós conhecemos a Deus, nós precisamos querer buscá-lo. Em outras palavras, nós temos que dar resposta a essa obra que Deus está fazendo na nossa vida. Nós temos a responsabilidade de responder a essa graça preveniente, ou seja, ela começa em Deus. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, carecemos de nos aproximar de Deus, e nós precisamos disso. E uma vez que Deus abre essa porta, uma vez que Deus abre os nossos olhos espirituais, nós temos que responder. Nós não podemos somente conhecer Deus de ouvir falar. É tempo de nós verdadeiramente buscarmos a Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. Quem crê dessa forma? A tragédia da igreja dos nossos dias, que as pessoas conhecem a Deus, mas já não buscam Deus. Conhecem de ouvir falar. E eu queria pegar uma personagem, uma pessoa aqui do Novo Testamento, para que nós pudéssemos contar uma história, e essa história reflete bem essa busca de Deus. Nós precisamos buscar a Deus. Esse homem, ele buscou a Deus, porque algo aconteceu na sua vida. E eu queria que nós pudéssemos ver isso junto, lá em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. É um texto longo, então eu vou passar esse texto de forma devagar, eu vou lendo e vou contando a história do que estava acontecendo, para que nós não venhamos a ter que ler e depois repetir a história. No capítulo 5, logo no começo do capítulo 5 de Marcos, a Bíblia diz e conta a história de uma viagem de Jesus. Jesus, ele sai da terra onde ele estava, Cafarnaum, e ele vai para o outro lado, porque ele ia libertar um homem possesso de espíritos imundos. Na verdade, eram 2.000 espíritos imundos que habitavam nesse homem. Nós não sabemos o seu nome, nós chamamos de Gadareno. E o Senhor Jesus vai ter com esse homem, e esse homem era uma coisa mais horrível do mundo. Imagina uma pessoa assim, completamente fora dos padrões de qualquer sociedade. Ele morava nas catatumbas, ele já não tinha roupa mais, ninguém podia prendê-lo. Quando eles tentavam prendê-lo com cadeias, com correntes, ele rebentava, porque tinha uma força sobrenatural, até o dia que Jesus vai ter com ele, e o Senhor Jesus o liberta. Quando o Senhor Jesus sai dessa viagem e volta para Cafarnaum, quando ele chega na praia, ali naquele lugar, ali, começa-se o texto aqui no versículo 21. E tendo Jesus voltado no barco dessa viagem,
Para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. 22. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou aos seus pés. Veja bem, esse homem era um dos principais da sinagoga. Ele era, se nós formos trazer para a nossa realidade, ele, como se ele fosse um pastor da sinagoga dos judeus. Ele é um homem ali, uma autoridade, um homem conceituado, um homem conhecido naquela cidade, um homem que tinha de fato uma reputação ali, e ele vem e se prostra aos pés de Jesus. 23. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Então a filha dele estava doente. Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo-o. Imagina o que estava acontecendo aqui. Jesus já tinha, ali ele estava na praia, onde tinha Jesus estava, tinha uma multidão junto. Então, aquela multidão que estava com Jesus, se ajunta à multidão, com certeza, que veio com com Jairo, para que eles pudessem, né, ir juntos ali, para que ele pudesse tocar e para aquela menina ficar boa daquela enfermidade. E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Veja bem o que aconteceu. Estava lá, imaginem você comigo, né, aquele povo que estava com Jesus, junto com aquele povo que estava com Jairo, indo para a casa de Jairo, como de repente aparece essa mulher. E essa mulher, a Bíblia diz aqui no 26, que muito perecera na mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, ou seja, vendeu tudo, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Então, se depara com essa mulher que a situação dela já era crítica, ela tinha uma hemorragia, ela estava sangrando há 12 anos, e ela já tinha gastado todo o seu dinheiro, e ela vai ter com Jesus, no meio daquela confusão, no meio daquele povo, e aí a Bíblia diz no 27, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia ela: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia, e sentiu o corpo estar curada do seu flagelo. 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virou-se por meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? Mas como é que é isso, Jesus? Tanta gente aqui, né? Geralmente as ruelas daquelas cidades eram pequenas, não era lugar grande, com a multidão apertando para um lado, apertando para o outro. Os discípulos falaram: pera lá, como é que é isso? Como é que o senhor faz essa pergunta, quem tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, veja bem, imagine que, nesse contexto, ele estava indo na casa de Jairo. Por quê? Porque a sua filha estava à beira da morte, estava morrendo. Essa mulher aqui foi ali, pegou um negócio, né, ponto A, ponto B, ela foi e tocou no Senhor Jesus e foi curada. E quando falava ele ainda no 35, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, veja que ele era o chefe da sinagoga, e não era somente um dos principais, ele era o chefe da sinagoga. Viu Jesus o alvoroço
e os que choravam, os que pranteavam muito. Naquela época, tinham pessoas que eram profissionais em fazer isso. Era um grande alvoroço, principalmente aqui uma menina de 12 anos. Ao entrar, ele disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e que vieram com ele, e entrou com ele onde ela estava. Tomando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, te mando, levanta-te. A Bíblia diz no 42, imediatamente a menina se levantou e se pôs a andar, pois tinha 12 anos. Interessante, né? Quanto tempo que aquela mulher sofria com a hemorragia? 12 anos. Essa menina tinha 12 anos. Então, ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, mandou que dessem de comer a menina. Veja bem, gente, muito interessante esse caso. Muito interessante essa história. Jairo, um homem de reputação naquela cidade, um homem conhecido. A Bíblia diz aqui, eu acabei de ler, que ele era o chefe da sinagoga. E ele passou por essa situação tão difícil. Aí veio uma pergunta no meu coração, né? O que nos faz verdadeiramente buscar a Deus? Quando é que de fato nós buscamos a Deus? Você já pensou nisso? Quando que nós de fato buscamos a Deus? Quando a nossa vida, ela toma uma chacoalhada, será que a gente busca a Deus? Geralmente esse é o tempo que a gente começa, de fato, a levar Deus a sério. Quando nossos sonhos são roubados, aí, verdadeiramente, a gente começa a buscar a Deus, porque a gente já não tem como sonhar mais. Quando a gente está sonhando assim, muitas vezes, a gente não está muito concentrado, nem muito preocupado com o Senhor. Mas quando nossos sonhos são roubados, aí a gente começa a buscar Deus. Quando a nossa força desaparece, quando a gente já não tem força, aí a gente quer buscar Deus. Quando chega o diagnóstico, quando chega, né, aquela ligação inconveniente, aí a gente fala assim, agora eu vou buscar a Deus. Quando os nossos recursos acabam, aí a gente quer buscar a Deus. Mas verdadeiramente, gente, é hoje o tempo de buscar a Deus. É hoje o tempo de buscar a Deus. A palavra do Senhor nos ensina que quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós não devemos permitir que o nosso coração seja endurecido, como foi no povo de Israel, no deserto. A gente não pode permitir que isso aconteça. Mas não podemos negar que tem alguns empecilhos, tem algumas resistências. Nós falamos lá, né, na 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que existe ali ensinos de demônios, existem, né, espíritos enganadores que de fato, né, agem ainda com a nossa alma, que muitas vezes não contribui para impedir que nós venhamos de fato buscar a Deus com toda a intensidade que nós devemos. E aí nos tornamos, né, a gente começa a procrastinar, a gente começa a jogar para frente. Eu não vou fazer isso agora, mas, né, na verdade agora eu preciso pagar a conta. Pastor, o negócio agora eu tenho que pagar a conta. Porque eu cheguei aqui endividado, se eu não pagar a conta, aí o negócio vai pegar para o meu lado. E a gente, depois que a gente paga aquela conta, aí a gente faz outra conta. E aí a gente vai pagar outra conta. E a gente vai fazendo assim, a gente vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. É hoje o tempo de buscar a Deus. E aí, a gente fica assim, quais são os empecilhos? O que de fato nos impedem, nos atrapalha, né, para que nós possamos de fato buscar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Então, eu tirei algumas situações aqui na vida de Jairo,
vou pegar essa história como referência, porque eu tenho certeza, o que foi, de fato, os empecilhos para ele, também são empecilhos para nós. Ele venceu todos eles. Em nome de Jesus, você vai vencer também. Amém? Primeira coisa que eu vejo aqui como foi um grande empecilho que esse homem venceu, foi a questão da religiosidade. Ele era chefe de uma sinagoga, ele era um judeu praticante, era um homem religioso, era um homem que estava bem envolvido com a sua fé. Mas quando ele viu a sua filha adoecendo, quando ele viu aquela criança que ele amava tanto, tenho certeza que Jairo amava muito a filha dele. Toda aquela construção religiosa começou a ficar em segundo plano. Porque ele chegou à conclusão que ele precisava buscar a Deus, que ele precisava buscar Jesus. Ele já também, como aquela mulher que tinha sido curada daquela enfermidade, daquela hemorragia, ele também, Jairo, também conhecia a fama de Jesus. E ele falou assim, a minha menina está cada vez pior, eu vou atrás daquele Jesus, porque se ele colocar a mão nela, ela vai ser curada. E com certeza começou a haver fé no coração daquele homem, e a questão a religiosidade não parou aquele homem. O que vem a ser religiosidade? Não tem a ver, não está ligado necessariamente com religião. Você pode ser parte da Betel e sofrer de religiosidade. O que é isso? É quando a gente, de fato, começa a desenvolver uma cultura de atos que parece ser tudo muito bom, mas não desenvolve um relacionamento com Deus. A palavra religião vem da palavra religar. É a tentativa do homem de conectar com Deus. E o homem começa a tentar conectar com Deus da forma que ele pensa que é melhor. E ele começa a desenvolver uma cultura religiosa para tentar agradar a Deus. A questão da religiosidade geralmente está ligada na pessoa tentar fazer coisas para Deus. Como se Deus precisasse que nós fizéssemos coisas para Ele. E não permite que nunca se desenvolva de fato um relacionamento íntimo de pai com filho. E o grande perigo de desenvolver uma vida religiosa sem relacionamento com Deus, é que parece que está tudo bem. E se está tudo bem, a gente não precisa se arrepender. Se está tudo bem, a gente não precisa mudar de vida. Se está tudo bem, eu posso continuar fazendo o que sempre fiz, e no final das contas vai dar certo. E aí que está o perigo da coisa. Esse homem era chefe da sinagoga, ele não ficou argumentando com Deus, eu sou chefe da sinagoga, então não preciso disso, se o Senhor quiser, o Senhor cura a minha filha. Não, ele se prostrou diante de Jesus, ele foi ter com Jesus, ele jogou toda aquela roupagem, para ele não era fácil, porque a gente não está na cultura, aqueles homens, eles eram considerados homens santos, e agora eles vão atrás de um carpinteiro, que veio lá de Nazaré, ele está morando aqui há algum tempo, em Cafarnaum. Por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele viu a necessidade, ele viu aquela filha que ele amava, a vida estava indo embora, e ele fez o que tinha que ser feito. Interessante que essa questão de religiosidade é tão perigoso que faz com que as pessoas se enganem uma vida inteira. Para mim, em uma experiência particular, por causa das tradições religiosas, mesmo entendendo o Evangelho de uma forma clara, eu demorei quase 2 anos, quase indo para 3 anos, para, de fato, entregar a minha vida a Jesus. Porque os conceitos religiosos do passado
eram tão fortes em mim que isso me impedia de tomar uma atitude de fé. Eu me sentia como se eu estivesse traindo aqueles que me amaram e me criaram. Uma tradição que passava de pais e filhos e vós para netos e não poderia terminar comigo. Mas quando a gente entende de fato e a gente entende que é tempo de buscar a Deus, nada pode nos deter. Não deteu, a religiosidade não deteu Jairo. Quer ver outra coisa que não deteu Jairo? O orgulho. O orgulho tem sido um grande empecilho para as pessoas não buscarem a Deus. O orgulho faz com que as pessoas não queiram sair da sua zona de conforto. Elas ficam ali. Elas não querem confessar seus pecados. Elas não querem ser quebrantados, elas não querem se derramar, elas não querem falar que precisa de Deus, elas colocam uma roupa bonita e às vezes podem até frequentar uma igreja, frequentar um culto, mas a sua vida é como túmulo, como sepulcro caiado, ou seja, aparentemente tudo bem, mas por trás o que tem são ossos. Andam vivendo cheio de prostituição, envolvidos e metidos na pornografia, envolvidos com coisas erradas. E por que não se quebrantam? E por que não se arrependem? E por que não se derramam? Por que não pedem ajuda? Porque o orgulho trava. O orgulho segura. Esse homem, ele não estava nem aí para a reputação dele. E às vezes a gente quer construir uma reputação com os homens e a gente está pouco se importando o que Deus está pensando. Esse orgulho, o orgulho, ele nos leva para longe de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Que nada que eu vou ficar preocupado, o que os outros principais da sinagoga vão pensar. Eu vou atrás de Jesus. Eu não quero ver a minha filhinha morrendo. Eu não quero ver a minha filhinha de 12 anos padecendo. E eu sei que Jesus pode mudar essa história. E aquele homem, ele deu uma bicuda na reputação dele, ele foi ter com Jesus. Ele foi atrás de Jesus. Ele foi buscar aquele que de fato podia resolver a sua situação. Quero te dizer, amado irmão que está me assistindo pela internet, você que está aqui nessa noite, Jesus é o único que pode dar jeito na sua vida. Não tem outra solução. Não adianta a gente querer manter uma reputação, e essa reputação não vai nos levar absolutamente a lugar nenhum. A gente tem que preocupar é o que Deus pensa de nós. Tem muita gente preocupada com o que os homens estão pensando, e não estão nem um pouco preocupados com aquilo que Deus pensa. Tem gente que está preocupado com o que as pessoas veem, mas não está muito preocupado com o que Deus está vendo. Aquilo que você faz no secreto, Deus está vendo. Aquilo que você faz no meio da congregação, Deus está vendo. Deus está vendo em todo lugar. Ele não tem limitações geográficas, eu disse aqui. Não tem dificuldade para enxergar o que está acontecendo. Mas, geralmente, a falta de quebrantamento, a falta de transparência, a falta, de buscar ajuda, isso se enxerga, isso se acha, porque o orgulho, ele é muito forte naquele coração. Quando você vai lá em Isaías capítulo 61, a palavra do Senhor diz o seguinte: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Me enviou, para curar os quebrantados de coração. A proclamar libertação aos cativos. Tem muita gente cativo porque o orgulho é tão forte e não permite que as pessoas se derramem.
Nem a família sabe que está precisando de ajuda, nem o que anda junto sabe que está precisando de ajuda. Vai vivendo a vida, os anos vão passando e cada vez ele se torna mais cativo, cada vez ele se torna mais preso da sua própria, situação. Por que não se liberta? Porque não pede ajuda a Jesus. Porque não pede ajuda um homem ou mulher de Deus que vai orar com você, vai te auxiliar, vai conversar com você para que você possa ser liberto dessa situação maligna. Quem quer ser escravo? Ninguém. Deus não te chamou para ser escravo. Deus não te levantou para continuar nessa vida de escravidão. O Senhor quer te dar liberdade. Aleluias. O Senhor quer que você seja livre. E o orgulho tem travado isso na sua vida. Não permita que isso continue em nome de Jesus. Ele venceu religiosidade, ele venceu o orgulho. E outra coisa que ele venceu aqui, quando estava toda aquela confusão lá de gente, naquelas ruas apertadas. Imagine, eu queria que você imaginasse por um momento, você na situação de Jairo. Sua filha está passando mal, à beira da morte. Você foi e já se humilhou aos pés de Jesus, e Jesus, ele concordou que ele vai ter com você, ele vai com você lá para colocar a mão sobre ela, mas a multidão não te deixa andar, é muita gente, e ainda vem essa mulher aqui, parou o negócio, já estava indo devagar, agora essa mulher me para. Será que ela não está entendendo que a minha filha vai morrer? Será que a gente pensaria dessa forma ou não? A gente estaria preocupado com a nossa situação e com a urgência, porque era urgente isso aqui, gente. Então, outra coisa que é um empecilho na nossa vida são os apertos da vida. Sempre vai ter apertos. Pode ser físico. Me lembrei quando eu estava estudando sobre essa história, quando fui a primeira vez em Jerusalém, e ali eu estava com outra pessoa que estava comigo, nós estávamos ali lendo na Via Dolorosa, uma ruela que Jesus tinha, eles dizem que Jesus passou por ali, um lugar bem apertado. E além de ter muito turista, muita gente tramitando ali para cima e para baixo, ainda tem pessoas vendendo. E eu me lembro, eu estava ali com o ex, da pastora Juliana, o ex-marido da pastora Juliana, e ali eu me lembro que tinha um cara com uma caixa de tomates. E ali a gente estava ali parado, lendo ali as placas, quando veio não sei se era judeu, um árabe, deu uma cacetada nele, com a caixa de tomate, que ele estava no meio do caminho, e aquele aperto, ali começou uma confusão, e tentando falar como é que falava árabe, não falava inglês, não falava árabe, foi uma confusão, só sei que a situação ficou feia. Então, os apertos da vida, eu me lembrei disso quando estava lendo, nas ruas, talvez, de Cafarnaum, era a mesma coisa, aquele multidão de pessoas ali apertado, e aí vem essa mulher agora, toca Jesus, e Jesus está querendo saber quem que tocou, porque dele tinha saído virtude, e eu fico pensando Jairo nessa situação, porque a filha dele estava lá, à beira da morte. Pressão, ele passou uma pressão enorme. E a vida, literalmente, ela nos leva a algumas pressões. E interessante, quando a gente é pressionado, não sei se você pensa dessa forma, eu creio que sim. Quando a gente é pressionado, a gente fica nervoso. Ninguém gosta de ser pressionado. E ele estava numa pressão horrível aqui. E o que acontece, muitas vezes, nós vemos a coisa como se estivéssemos numa concorrência. Eu fico lembrando da história de Caim e Abel. Você lembra da história? Os dois irmãos foram buscar a Deus, os dois irmãos ofereceram ofertas ao Senhor, um foi aceito, o outro não foi aceito, e o Senhor vai ter com aquele que não foi aceito e fala assim, se você se portar bem, não é verdade que você vai ser aceito? Mas na ideia daquele irmão, Caim, o culpado era Abel. E a Bíblia diz que ele foi e mata o seu irmão.
Muitas vezes o que acontece conosco é isso. Por causa da pressão da vida, nós achamos que nós estamos concorrendo com pessoas. Que se eu não conseguir, se eu não for agressivo, eu não vou chegar onde que eu tenho que chegar. E aí a gente começa a trombar em pessoas, a gente começa a passar por cima de outros. Tantos que sofrem tanto quando chegam nesse país, porque ao invés de serem acolhidos pelos que já estão aqui há muito tempo, eles são muitas vezes explorados. Porque eles acham que tem que passar por cima. Por quê? Porque tem pressão, eu tenho que pagar a conta, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho responsabilidade com essa, eu tenho responsabilidade com aquela, eu tenho que fazer muitas coisas, e que nós começamos a tropeçar e atropelar pessoas. Por quê? Porque no aperto da vida, a gente acha que a gente está concorrendo com pessoas. E a gente não entende aquilo que Deus tem para nós, absolutamente ninguém pode nos roubar. O reino de Deus, ele não tem essa competição. Essa competição são espíritos enganadores, são ensinos de demônios, que muitas vezes vão inculcando na mente da igreja, das pessoas, e a gente começa a pensar que nós estamos disputando lugares uns com os outros. A gente, como pastores, a gente vê isso todo o tempo. O reino de Deus, presta atenção nisso, o reino de Deus, ele está aberto, os braços do Senhor Jesus estão abertos. Quanto mais quiserem chegar dentro da igreja, quantos mais quiserem se aproximar, tem espaço para que todos possam desenvolver e crescer na graça e no conhecimento de Deus. A gente não está concorrendo com pessoas, só que muitas vezes essas ideias são impregnadas na mente do povo. E o povo começa a bater um no outro. Quando uma pessoa consegue comprar uma casa, você se alegra ou você se entristece? Quando alguém consegue um carro novo, você se alegra ou você se entristece? Ou você começa a permitir que essas pressões da vida falam assim, mas ele está conseguindo e você não está? E quem te disse que o sucesso dele, de uma certa forma, está te impedindo de ser bem-sucedido? Onde você tirou isso? Mas isso muitas vezes começa a permear a mente do povo. As pressões da vida, elas nunca podem te parar. As pressões não pararam Jairo, ele foi e continuou. Eu fico pensando se não fosse um de nós aqui, não ia talvez chegar um daqueles discípulos e falar assim, não, mas conversa aí com o mestre. A menina vai morrer. O negócio ainda parou para atender essa mulher. Como é que vai ficar a situação? Jairo não fez isso. E a quarta coisa que eu vejo aqui, que foi um empecilho tremendo, mas Jairo venceu, foi a questão da incredulidade. E aí quando você vê no texto que nós lemos na história de Jairo, quando ele sai dessa cura dessa mulher, da hemorragia, ele começa a andar. A Bíblia diz que imediatamente alguns da casa dele chegaram e disseram o seguinte, veja bem, não incomode mais o mestre. Por que você está fazendo isso? A menina já morreu. Sabe qual foi a palavra do Senhor Jesus? O Senhor falou assim, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E continuou. Ele não atentou àquelas palavras, diz a Bíblia. Na nossa vida você vai encontrar muita gente, mas muita gente, do começo dos nossos dias, desde lá da nossa juventude, até o tempo da sua partida, você vai encontrar muitas pessoas que vão ser parecidos aqui com essa turma que chegou lá da casa de Jairo. E essas pessoas vão falar assim, por que você está fazendo isso? Por que você está aí orando dessa forma? Por que você está jejuando? Onde isso vai te levar? Por que você precisa ir tantas vezes na igreja? Onde isso vai te levar? Por que você precisa ficar lá conversando com os pastores? Aonde isso vai te levar? Para que você faz isso sempre? Por que você precisa ir lá naquele seminário? Por que você tem que ir na igreja 2 vezes, pela manhã e pela noite? Aonde isso vai te levar?
As pessoas que têm esse discurso são bem parecidos com aqueles que vieram lá da casa de Jairo. São semeadores de incredulidade. Ao invés de incentivar para que nós possamos, cada vez se aproximar mais de Deus e a nossa fé, de fato, ser cada vez mais empoderada, cada vez homem de fé, mulher de fé, tem muita gente falando muitas coisas, e essas palavras não estão enchendo nosso coração de fé. Pelo contrário, são semeadores de incredulidade. Não creem em Deus, não creem no Espírito, não creem nas obras de Deus, não creem que as coisas estão acontecendo da forma que Deus tem falado conosco. Sempre são cínicos, críticos, argumentadores. E sempre, de uma certa forma ou de outra, estão falando assim: o que você está fazendo isso? Não incomode mais o mestre. Precisa disso tudo. Já morreu. Agora o que você tem que fazer é voltar a enterrar a sua filha. O que você tem que fazer, de fato, é abrir os seus olhos e encarar a realidade dos fatos. Levanta a mão não, mas você já encontrou alguns desses aí? Ao invés de trazer fé e coragem, incentivo para você continuar andando na sua caminhada de fé, elas trazem uma palavra de incredulidade. Mas Jairo nem se atentou àquilo. A Bíblia diz que ele e o Senhor Jesus caminharam e foram à casa dele, porque o Senhor Jesus tinha uma obra para fazer naquele lugar. Em nome de Jesus, presta atenção no que eu vou falar com você nessa noite. Não permita que as palavras de incredulidade venham arrancar a fé que existe em você. Não permita que as palavras de incredulidade que muitas vezes entram no seu ouvido venham arrancar a fé que o Senhor tem semeado, o Espírito Santo tem colocado no teu coração. Por isso nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo diariamente. Porque se a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a incredulidade também vem por ouvir. Só que a gente fica ouvindo coisas que não vão nos edificar. E esses são, de fato, situações que vão te roubar tudo isso. Mas em nome de Jesus, eu sei que o Senhor separou esse momento para que você pudesse rever esses conceitos e esses pontos que nós trouxemos aqui e, de fato, fazer uma análise da sua própria vida. O que tem me impedido, de fato, de buscar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento? O que está acontecendo? Será que eu estou me enganando, falando que eu não tenho tempo? Ou, de fato, não é prioridade no dia de hoje para mim? Será que eu estou sendo religioso, que estou me protegendo com essa capa religiosa, mas isso não vai me levar a nada? Será que é orgulho que tem permeado meu coração? Ou será que é incredulidade? A minha fé está tão que eu já estou mais incrédulo que crente. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. A palavra do Senhor disse: hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Ou seja, se você que ouviu essa palavra nessa noite, que está aqui, ou talvez vocês que estão assistindo pela internet, tenha consciência que tem que buscar mais de Deus. Gente, não tem que esperar amanhã. Não tem que ficar fazendo exercício intelectual, dizendo: daqui a 2 anos, quando eu tiver um filho, daqui a 3 anos, quando eu voltar para o Brasil, daqui quando eu emagrecer, aí a gente vai criando assim umas ideias que não tem nada a ver com uma realidade, e a gente fala: se acontecer isso, se acontecer aquilo, e a gente é bem criativo nessas ideias, mas quero te dizer que tudo isso não leva a nada. Tudo isso são ideias, são enganos, são situações que de fato não vão edificar a sua vida. Pelo contrário, isso vai atrapalhar a sua caminhada com Deus. Tempo de buscar a Deus é hoje. Tempo de buscar a Deus é agora. Tempo de buscar o Senhor
é o mais rápido possível. Se você está aqui nessa noite, se o Senhor permitiu que você estivesse ouvindo essa palavra, é porque o Senhor está falando contigo, não sou eu. Quem sou eu? Eu sou somente um agente do Senhor. Sou uma voz que clama no deserto. Mas é com você que o Senhor está querendo conversar. Por quê? Porque Ele te ama. E não quero que nenhum de nós venha chegar à condição que esse homem chegou. A gente pode buscar a Deus hoje, que nós estamos saudáveis, amém? A gente pode buscar a Deus hoje, que nós estamos lúcidos. Nós podemos buscar a Deus agora, porque o Senhor permitiu que nós tivéssemos acesso à sua palavra. Por que eu vou procrastinar? Por que eu vou deixar para amanhã aquilo que eu posso fazer hoje? Por que eu vou fazer isso? Não vou fazer. Eu vou buscar hoje a Deus. Como que eu vou buscar? Vou buscar de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Por isso, se envolva com as coisas de Deus. Se você se envolver com as coisas de Deus, Deus se envolve com você. Se você rejeitar o Senhor te rejeita. Porque o Senhor nos dá liberdade. Lembra da graça preveniente? Ou seja, o Senhor age. Ele vem com a graça dele, abrindo os nossos olhos espirituais para que nós possamos buscar a Deus. Mas é necessário que nós possamos responder a essa graça. Nós temos que dar resposta. Nós conhecemos a Deus e continuamos a buscar o Senhor. E eu queria que nós pudéssemos, nessa noite, pensar nisso. Queria convidar você a ficar de pé.